Você já parou pra refletir o quanto a gente não tem controle sobre a nossa vida? A gente não controla o que acontece na nossa vida. A gente não controla o futuro, não controla o que tá por vir. O quão louco é você não ter controle sobre si mesmo. Você pode controlar qual vai ser a cor do seu cabelo, se você quer ele curto ou longo, qual roupa você vai usar hoje, mas você não pode controlar se uma gravidez vai bem ou vai ruim, se aquele projeto realmente vai dar bom ou não, por mais que você tenha se esforçado. Isso é desafiador e assustador ao mesmo tempo. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que chegou o momento do desabafo e pra contar a história pra vocês do que aconteceu com o meu bebê que estava na minha barriga. Eu tô enrolando muito pra falar sobre isso porque é algo que mexe muito comigo ainda hoje. Apesar de já fazer 5 anos, é algo que ainda me abala muito tocar nesse assunto. Eu consigo falar sobre, tipo, se alguém perguntar pra mim, eu vou falar, assim, bem superficialmente. E falar superficialmente eu consigo falar numa boa, mas eu quero, assim, contar pra vocês em detalhes tudo o que aconteceu. Então eu não sei como é que vai ser a minha reação contando pra vocês tudo detalhadamente. Então, assim, se eu acabar chorando rios aqui, então eu peço desculpa desde já, mas é porque é algo que ainda mexe muito comigo. Então, a princípio, vamos começar com, eu acho que meu último vídeo, ou um dos últimos vídeos, foi o último vídeo que eu postei sobre a gravidez, que é o descobrindo o sexo do meu bebê, porque foi ali que tudo começou. No vídeo em específico, eu descubro que o meu bebê é um menino, mas na verdade tá errado, tá? Já vou deixar desde já que era uma menina e que ela se chamava Eloá. Nesse dia que a gente descobriu o sexo da nossa neném, o suposto sexo, a nossa médica viu algo que não deveria estar lá, algo assim superficial, sabe? Como se fosse uma manchinha no abdômenzinho, na parte aqui, região de baixo dela, que não deveria estar lá. Só que o aparelho da minha médica era um aparelho antigo e não era um aparelho próprio para ver alguma coisa assim de diferente. Era um aparelho mais que ela usava para poder descobrir o sexo do neném, para poder medir o bebê, para poder ver se estava realmente na idade gestacional que deveria estar e tudo mais. Essas coisinhas assim simples. Então, quando ela viu esse negócio, depois da gente descobrir o suposto sexo do nosso bebê, ela pediu pra gente levar esse exame pra mim, pra outra médica que eu ia fazer ainda. Eu tava com 18 semanas quando eu fiz essa descoberta. E eu tinha ultrassom morfológico pra fazer com 21 semanas. E aí ela pediu pra gente levar a imagem desse risquinho, dessa manchinha, pra médica que ia fazer no morfológico. Mas que não é pra gente se preocupar nem nada, porque poderia ser alguma coisa do aparelho dela e tal, podia não ser nada. Então a gente foi pra casa assim com o coração tranquilo de que não ia acontecer nada, tanto que eu editei o vídeo assim bem tranquila, sabe? Editei, postei aqui, eu tava muito assim, vai dar tudo certo. E ok, com 21 semanas de gestação, a gente foi, eu e meu marido, a gente foi na obstétrica fazer o morfológico e estávamos muito animados porque a gente ia fazer no particular, então a gente ia conseguir ver a nossa nenenzinha, aquelas imagens 3D, então assim, a gente tava assim, cheio de expectativas. E aí, assim que a gente chegou lá, a médica mostrou pra gente ultrassom em 3D, a gente ficou babando pelo nosso nenenzinho, a gente viu ela se mexendo, a gente falou que era um menino. E aí ela foi e mostrou a parte ali que parecia realmente ser um menino. Não dava pra ver direito, mas realmente parecia ser de um menino. A gente pegou e mostrou pra ela o que a nossa médica tinha falado. E aí ela foi procurar essa manchinha. E aí ela pegou e disse pra gente, olha, eu não estou vendo nenhuma manchinha. Na hora deu um alívio tão grande na gente. Só que veio mais. Eu tô vendo uma bolha d'água. Ela tem um nome específico pra isso, que eu não vou me lembrar agora. Mas é tipo uma bolha de água que se forma dentro da barriguinha do neném. Eu sabia que aquilo não era normal.
aquilo dali não era o esperado para um bebê saudável e normal. Mas tudo bem, levei para minha médica e ela disse que realmente não era algo normal. E ela me mandou para um hospital que é especialista em gravidez de risco, que ela disse que a partir daquele momento a minha gravidez seria considerada de risco. E eu não sei se esse é um protocolo para todo lugar. Eu moro tipo no interior daqui do Rio Grande do Sul, e aqui a gente tem um protocolo de que quando tu tem uma gravidez de risco, tu tem que fazer teu pré-natal com a tua médica obstetra, e tu tem que fazer o pré-natal em uma outra cidade que se chama Estrela, que lá tem um hospital com um especialista e tudo mais. É gravidez de risco, então tu tem que ficar indo lá, tem que fazer os 2 pré-natais. E aí ela me explicou isso e falou que eu tinha que fazer esse pré-natal nessa outra cidade também, mas que eu tinha que continuar com ela. Beleza? Fui fazer minha primeira consulta nessa outra médica, nesse outro hospital em Estrela. E na primeira consulta a gente já fez um ultrassom. E aí no ultrassom a médica falou assim: olha, não parece ser um menino. Tá muito pequeno pra ser de menino, porém tá um pouco grande pra ser algo de menina. Não sei identificar o que é. Aí eu já fiquei tipo assim, como assim? Que história é essa? Tudo bem? O que tá acontecendo? E aí ela também disse que a bolha de água já não estava mais lá, ela tinha sumido, mas que realmente não estava normal a parte interna do meu bebê. E aí começou uma série de consultas, eu ficava uma vez por mês na minha obstetra normal, de 15 em 15 dias indo em Estrela, e aí ficou assim até por um tempo. Depois, se eu não me recordo mal, a gente descobriu mais malformações, porque parecia que a cada vez que a gente fazia um ultrassom, aparecia alguma coisa anormal na minha bebê. E até então ainda não sabíamos que era uma menina. A gente ainda colocou na nossa cabeça que era um menino, então tratávamos como se fosse um menino. Passamos a gestação toda chamando a nossa menina de menino. E aí eu comecei a ter acompanhamento também em Porto Alegre. Então eu tinha uma vez ao mês consulta com a minha obstetra na minha cidade. De 15 em 15 dias eu tinha uma consulta em Estrela. E uma vez na semana eu tinha uma consulta em Porto Alegre. Pra vocês terem noção, da cidade que eu morava até a Estrela, eram uns 45 minutos de viagem, só pra ir, mais 45 minutos pra voltar. E para Porto Alegre era 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos. Levava mais ou menos umas 3 horas porque a gente fazia algumas paradas. Então, assim, para mim para Porto Alegre eu tinha que acordar 3 horas da manhã para poder a gente chegar em Porto Alegre, porque a gente pegava transporte público, a gente pegava transporte da prefeitura. Então ia eu e outros pacientes, esses pacientes tinham horários para estar nas suas consultas. Então a gente tinha que chegar em Porto Alegre num horário que desse para todos esses pacientes chegarem em suas consultas nos seus devidos horários. Então se tinha paciente que tinha consulta às 6 horas, a gente tinha que sair muito cedo da nossa cidade. Então a gente saía em torno assim de 3 horas da manhã. Então a gente acordava muito cedo, acordava e passava a madrugada em viagem. Eu passava o dia todo em Porto Alegre. Teve vezes que a gente chegou de Porto Alegre em casa, era quase 10 horas da noite, pra vocês terem noção. Então, assim, era muito cansativo. Mas eu ia pra Porto Alegre porque em Porto Alegre tinha especialistas em gestações de alto risco, em gestações de malformação, em gestação que o bebê tem algum tipo de síndrome, ou coisas que os médicos não conseguem, gestações que os médicos não conseguem explicar, que era o meu caso. Os médicos não conseguiam me explicar exatamente o que tinha de errado com a minha bebê. Tanto é que toda vez que eu ia para Porto Alegre, toda semana eu fazia ultrassom, e toda semana eu me sentia como se eu fosse um ratinho de laboratório. Porque toda vez que eu entrava na sala de ultrassom, eu tinha que ficar sozinha, não podia ter uma acompanhante, porque a sala se enchia de médico.
se enchia de médico e cada médico ficava avaliando lá o monitor com o meu bebezinho, tentando entender o que estava acontecendo. A única certeza que eles me davam era de que se a minha bebê sobrevivesse ao parto, ela ia ter que passar por uma cirurgia. Só que aí era esse tipo de cirurgia que eles estavam tentando entender que tipo de cirurgia eles iam ter que tomar, quais as providências que eles iam ter que tomar. Por isso que todos os ultrassons que eu fazia eram muito importantes eles avaliarem, e eram muitos médicos e era muito difícil. Toda semana eu saber que tinha alguma coisa diferente na minha bebê, mas eu tinha aquela fé de que tudo ia dar certo, ia ficar tudo bem. Então, eu sempre sorria, sempre me animava. Foi algo muito difícil, mas que eu tentei até o fim. E aí, com 30 semanas de gestação, eu fui pra Porto Alegre novamente. E eu tava muito inchada. Muito, muito, muito inchada. Meu Deus do céu, tava enorme. E como uma gravidez foi uma gravidez de risco, eu não conseguia pesquisar sobre mais nada sobre gravidez. Eu não pesquisei nada sobre complicações de gestação e tal. Pra mim, o que eu tinha com minha bebê já era demais pra entrar na minha cabeça. Então, eu nunca pesquisei sobre pré-eclâmpsia e nada disso. Então, eu nem sabia o que era pré-eclâmpsia. Então, com 30 semanas de gestação, eu fui pra Porto Alegre e eu tava muito inchada. Não tava me sentindo bem. E aí, eu fui fazer um ultrassom. E no ultrassom, a minha médica falou que... eu não sabia disso, mas dentro da bolsa, dentro do útero, da linha de bebê, tem um líquido amniótico. E ao redor do líquido amniótico tem um outro líquido, que esse outro líquido, ele é o xixi do neném, que mostra que o neném tá fazendo o xixi normalmente, que os rins do neném tá funcionando perfeitamente. E aí estava com falta desse outro líquido no ultrassom. O rim tava funcionando, mas parecia que tava funcionando muito devagar, como se tivesse quase falhando. E aí, se o rim parasse de funcionar, né, não ia ter o que fazer. E aí isso me deixou muito abalada, porque foi mesmo que dizia assim que eu ia perder minha bebê. E aí eu comecei a passar muito mal, foram medir minha pressão, por causa que eu tava muito inchada e eu tava passando mal, foram medir minha pressão tava muito alta. E aí eu tava no 6º andar do prédio, me levaram pra um outro andar do prédio, e aí eu não sabia o que estava acontecendo e tal. Até que enfim me levaram para um quarto e me explicaram que a minha pressão estava muito alta e que eu estava com todos os sinais de pré-eclâmpsia e que eu ia ficar no hospital naquela noite para poder fazer um exame, que era uma coleta de urina que você tem que coletar durante 24 horas, para poder ver se era pré-eclâmpsia ou não. E se fosse, eu ia ter que ficar internada no hospital. O meu pai estava comigo, meu pai era que me acompanhava em Porto Alegre, porque meu marido não tinha como ir todas as vezes, né? Então meu pai me acompanhava e ele não podia ficar no quarto comigo. Eu tava no 10º andar do prédio, ele teve que descer até o 1º andar, passar a noite numa cadeira super desconfortável, até a gente ter o resultado dos exames, que no fim se confirmou que era pré-eclâmpsia. E aí não dava pro meu pai ficar lá dormindo naquelas cadeiras super desconfortáveis, porque eu não podia ter acompanhante. Então ele voltou pra cidade onde a gente morava e eu fiquei sozinha em Porto Alegre, num hospital que eu não conhecia ninguém, numa cidade que eu não conhecia ninguém, sozinha, sem saber o que ia acontecer. E foram dias muito difíceis, porque eu tinha que ser forte pela minha bebê, tinha que ser forte por mim mesma. Com 33 semanas de gestação, meu marido, enfim, conseguiu ir me visitar. A gente conversava toda noite por videochamada, mas ele ainda não tinha ido conseguir me visitar. E aí, com 33 semanas, ele foi me visitar. E ele ia ficar só no tempo de ele conseguir entrar no hospital nas visitas, que só tinha 3 horários de visita, de manhã, de tardezinha e de noite.
E as visitas duravam mais ou menos 2 horas. Depois elas tinham que ir embora. E aí ele ia ficar na visita da manhã e na da tarde, depois ia embora. Eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente não se via há dias. E eu assim, me sentia sozinha lá. Minha mãe foi algumas vezes, ela conseguiu ir algumas vezes me visitar, mas não podia também ficar lá comigo. Então eu me sentia muito sozinha com tudo, né? E aí depois da visita da tarde ele ia embora. A gente se despediu. No dia seguinte eu ia ter um ultrassom. E aí ele ia embora. A gente se despediu depois da visita da tarde. E aí eu lembro que ele disse que ele entrou dentro da van e já tinham saído de perto do hospital, já estavam longe do hospital. E aí ele ouviu uma voz dizendo assim pra ele, que se fosse pra qualquer outra coisa, por qualquer outro motivo, ele ficaria, que ele tinha que ficar. E aí quando foi na hora da visita da tarde, do nada ele aparece. Eu fiquei surpresa, o que você tá fazendo aqui? E aí ele falou que ele tinha escutado essa voz, que era pra ele ficar. E ele ficou. Eu fiquei feliz, né? Mas fiquei preocupada porque eu sabia que ele não podia ficar no quarto comigo. Mas aí Deus mandou um anjo que, mesmo ele não ficando no quarto comigo, alguém lá embaixo ofereceu uma cama pra ele, uma maca pra ele. E ele conseguiu dormir numa maca. Eu lembro até que depois a gente foi procurar a pessoa e ninguém sabia quem era. Então assim, eu falo que foi um anjo. E aí no dia seguinte, quando a gente foi fazer o ultrassom, eu falei que meu marido tava lá embaixo. Aí as enfermeiras foram chamar ele pra ele ir comigo pra ver o ultrassom, né? E tinha 2 médicas na sala comigo, com a gente. E aí elas começaram a olhar o nenenzinho, colocaram lá, começaram a ver lá na máquina, começaram a fazer caretas, uma cara de espanto, só que eu não fiquei surpresa com as caras delas, porque toda vez que eu ia fazer ultrassom, os médicos faziam umas caretas, né, porque eles estavam tentando entender, então eu já estava acostumada com aquele tipo de expressão. Só que aí uma das médicas saiu, aí a outra virou pra gente, mostrou o monitor pra gente e falou assim, olha, tá vendo isso? Tinha um negócio lá assim preto, com uma linha assim reta. Esse aqui era pra ser o batimento do bebê de vocês. Só que não tá tendo batimento. O coraçãozinho do bebê de vocês não tá mais batendo. Pra mim aquilo ali foi um balde de água fria jogado em cima da gente. Ela deixou a gente sozinho. Meu marido me abraçou. E a gente chorou. Chorou muito. Foi muito difícil. Descobri que aquele bebezinho que você tanto esperou, que você carregou por 8 meses, já não tinha mais vida dentro de ti. Aí depois os médicos nos levaram pra sala onde seria o parto. Nos colocaram no quarto só pra gente. E aí perguntaram o tipo de via de parto que a gente ia querer ter. Eu disse que eu queria natural, eu não queria uma cesárea. Eu queria pelo menos ter o privilégio de trazer o meu bebê da forma mais natural possível. Pelo menos isso eu queria. Um dos médicos que estava avaliando toda a situação, ele até entrou no quarto, disse que ele sentia muito pela minha perda e que ele e outros médicos estavam tentando encontrar a melhor forma possível para trazer a nossa filha ao nosso mundo.
Mas infelizmente isso tinha acontecido, né? E ele sentia muito pela nossa perda. Uma coisa que eu não falei é que para poder descartar algum tipo de síndrome da minha bebê, eles coletaram o líquido miniótico do meu bebê, enfiaram uma agulha enorme dentro da minha barriga e coletaram um pouco do líquido miniótico. E foi através dessa coleta que a gente descobriu que na verdade era uma menina. Porque mesmo depois do parto, a gente pegou a nossa menina no colo, ela veio no parto normal, maravilhoso, rápido. Nos deixaram com ela o tempo que a gente precisou ficar. E ela era linda, muito linda. Ela era super cabeluda, gordinha, e ela era perfeita. A única parte assim que eu diria que não era perfeita era a parte de baixo, porque eu fui olhar para poder ter certeza se era um menino ou um menino. Eu não consegui identificar. Não sei se era porque estava inchado, não sei, mas não dava para saber se era um menino ou uma menina. Tinha realmente uma má formação ali. Mas ela era perfeita. Ela era muito linda. Eu creio que foi até por isso que eu parei de postar aqui no YouTube, porque isso abalou muito a gente. A gente demorou muito pra seguir em diante. Porque pensa, o meu marido tinha ido pra lá e ele não tinha levado os documentos dele. Porque ele não tinha achado, e aí ele acabou indo pra lá sem documento e tudo. Então quando a gente foi liberado do hospital, eu tive que ir lá fazer a certidão de óbito do meu bebê. Eu tive que sair do hospital, fazer a certidão de óbito do meu bebê. E quando eu cheguei na minha cidade, eu tive que me arrumar pra ir pro funeral da minha bebê. Então sim, foi um baque muito grande, foi uma dor muito grande. Falar sobre isso em detalhes assim ainda mexe muito comigo, como vocês podem ver. Mas lembrar de tudo me faz perceber o quanto Deus foi carinhoso com a gente, porque foi uma gestação tranquila, apesar de tudo, tudo. Eu olho fotos e vídeos dessa época e eu vejo o quanto eu tava feliz, o quanto eu tava radiante. Eu senti que Deus tava com a gente, até mesmo na hora da perda ali, porque se eu tivesse sozinha na hora de descobrir que a minha bebê já não tava mais com a gente, eu não sei como eu teria reagido se eu tivesse sozinha e meu marido não tivesse do meu lado. Eu acho que eu teria desabado mais do que eu desabei. Mas aí, 9 meses depois da perda, Deus nos deu uma luz e a gente descobriu que a gente ia ter a nossa Aruna, que a gente fala que é a nossa luz. Ela foi a esperança no fim de tanta dor. Ela é a nossa alegria. Ela, o Thomas e o Levi, que tá por vir. Então, por mais que a gente não pôde controlar o que ia acontecer, não pôde controlar tudo, eu percebi o quanto o ser humano consegue ser forte no meio de tanta dor, no meio de tanta tempestade, que a gente consegue superar tudo. Enquanto eu tava editando o vídeo, eu percebi que eu ia finalizar ele de uma forma que não era do jeito que eu queria, mas é porque enquanto eu gravei eu realmente fiquei muito emocionada e não tava sabendo como finalizar. Mas o meu propósito em trazer esse relato do que aconteceu com a Eloá é simplesmente para dizer para vocês que
tá, a gente sofreu muito. Eu senti muita dor com a perda. Eu ainda sinto essa dor, porque perder um filho é algo que nenhuma mãe merecia sentir. Nenhuma mãe merecia passar por essa dor de perder um filho. Mas eu tô na minha 4ª gestação. E o que eu aprendi com tudo isso é que Deus tem um propósito na nossa vida. Deus sabe o porquê de cada coisa acontecer na nossa vida naquele determinado tempo. Eu confesso que eu sabia exatamente por que Deus mandou a Aruna na nossa vida, por que Deus mandou o Thomas na nossa vida. E eu sabia exatamente por que, mesmo a gente não tendo planejado, mesmo a gente já tendo decidido que a gente não ia ter mais um filho, Deus mandou o Levi para nossa vida. Deus mostrou por que cada um deles entrou na nossa vida. Mas eu ainda não tinha entendido o porquê Deus nos trouxe e nos tirou a Eloá. Eu sempre soube que Deus tinha um propósito, mas eu nunca entendi qual era esse propósito. E recentemente Deus tem me mostrado esse propósito. Enfim, eu tenho enxergado que perder a Eloá me tornou uma pessoa muito mais forte e corajosa. E me mostrou que não é porque os médicos dizem que algo é impossível, que eu sou maluca por querer engravidar de novo, ou tudo isso, sabe? Eu senti que perder ela me tornou muito mais forte ao ponto de aguentar qualquer baque que venha querer me afligir. Qualquer coisa que venha querer me abalar, não me abala tanto. Porque eu já sei qual é a dor de perder um filho. Então, qualquer coisa que vier, pode vir que eu sei que eu vou aguentar. Claro que sempre colocando Deus acima de tudo, porque sem Ele eu não seria nada. Mas é isso. Já estar com coragem, mesmo depois de tanta dor, é o que nos torna mais forte e diferente de muitas pessoas, muitas coisas. É o que nos torna único. E é isso. Vou finalizar esse vídeo falando que se você passou por uma perda gestacional e foi uma perda muito difícil, tenha sido ela por um aborto, tenha sido ela por algum tipo de complicação, eu só tenho uma coisa pra te dizer: você é forte, porque você aguentou. E se você ainda tá passando pelo luto, passe por ele, enfrente-o, sinta o quanto você precisar sentir. Só não deixe que ele te destrua, que ele te faça desistir do sonho de ser mãe, dos sonhos que você tem. Não desista. Sinta o quanto precisar sentir, mas não deixe que isso te abale ao ponto de você não querer mais nada. E quando você já está de novo, vai vir um medo de tudo aquilo acontecer de novo, mas não deixe que o medo acabe com a alegria de estar gerando uma vida. Porque gerar é isso, é pura alegria. Apesar das dores, apesar do cansaço, é pura alegria.